Deus é só meu, Deus pertence a mim. E quem pega as coisas para si, para seu pertence, é um órfão. O órfão tem isso, é meu, ninguém toca. Mas quando eu entendo que eu sirvo um reino, que eu sou filho, que a minha identidade foi estabelecida no Senhor, eu não tenho dificuldade de servir, de dar, de passar ao próximo. E é isso que eu quero falar com você. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, porque o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e logo após haver dado graça, partiu e disse, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que reunidos em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comer este pão, beber esse cálice, proclamai a morte do Senhor até que venha. Por esse motivo, quem comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. É sobre o poder da aliança da paternidade que eu quero falar com você nessa manhã. O que a paternidade produz em nós e o que nós recebemos de responsabilidade como filhos diante de um pai apostólico. O nosso nível de aliança, ele precisa ser total. A nossa entrega precisa ser total. E eu posso dizer isso para você, irmão, porque eu não tive dificuldade com o meu pai natural. Antes meu pai faleceu, eu já era pastor. O meu pai teve uma situação que aconteceu, que ele deixou o evangelho, mas nunca ele foi na igreja que eu pastoreava falar para mim assim, olha, faz assim, faz dessa forma, faz desse jeito. Muito pelo contrário, ele sempre conseguiu ser pai sobre a minha vida. Então o problema que ele teve com a minha mãe, de separação, a única coisa que foi gerada em mim era que eu não acreditava na instituição casamento. Então todas as vezes que eu entrava num relacionamento, eu já entrava traindo, porque eu pensava assim, se a minha mãe, que era uma mulher correta, direita, eu vi ela cuidar do meu pai, primeiro namorado, deu 4 filhos a ele, meu pai a traiu, então antes eu traí primeiro do que isso acontecer comigo, porque se vier a acontecer eu já fiz. Então essa foi a marca que gerou em mim. Mas quando eu me converti, quando eu voltei ao evangelho novamente, porque eu saí com 12 anos de idade, e eu coloquei o pé dentro da igreja, a imagem de um pastor, de uma pastora, de um casamento, que já havia mais de 30 anos, restaurou em mim novamente esse projeto de Deus, que é a família, que é o casamento. E não precisei de muito tempo, porque eu já cheguei namorando na igreja. Eu cheguei em outubro de 2007, e em fevereiro de 2008 eu já estava casando. Porque eu havia sido restaurado, eu havia sido colocado na minha essência que Deus havia desenhado para mim como casamento. E hoje eu acredito plenamente nisso. Mas como pai, ele não conseguiu deixar marcas, ele não deixou marcas em mim. Porque a paternidade do meu pai natural, biológico, era tão forte sobre a minha vida, que eu nunca consegui enquadrar ele nesse erro que ele havia cometido. Eu nunca olhei para ele e falando, poxa, você largou minha mãe, você nos abandonou, você foi embora. Não, porque a sua vida como pai sobre mim foi muito forte. Tanto que com 13 anos de idade eu fui morar com ele. E morando com ele eu pude desfrutar mais ainda desse tempo com ele. E em 2013 ele veio a falecer. E quando ele faleceu, foi o que o apóstolo Cristiano falou aqui.
o que saiu de mim foi a segurança. Como pastor, pai, cuidando de uma casa de recuperação, a hora que a figura do meu pai faltou, eu já não tinha mais segurança nas minhas decisões. Eu não tinha segurança mais para avançar. Mas quando o Senhor me conectou à vida do apóstolo Cristiano, essa segurança foi a primeira coisa que voltou em mim. Porque eu cheguei de um tempo de guerra, de um tempo de luta, eu estava doente. Eu já estava sofrendo uma gastrite crônica, já tinha emagrecido 6 quilos, já não queria mais estar dentro da igreja, não queria mais ver crente, já não queria mais nada disso. Mas quando eu cheguei nessa casa e a paternidade chegou até a minha vida, isso foi reestabelecido. E isso que eu quero dizer para você, sobre o poder da aliança e a responsabilidade de nós como filhos diante de um pai. A Bíblia fala que esse homem chamado Saulo, no capítulo número 9 de Atos, era um cara que ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos, ele prendia os cristãos, e ele fazia isso tudo em nome de Deus. Ele fazia isso usando o nome do Senhor, porque falar da paternidade, ele até sabia, porque quando Jesus questionou os fariseus, questionou os homens da lei, ele dizia: nós temos por pai Abraão, mas eles tinham por pai Abraão na teoria e não na prática, porque paternidade é isso, não é o que você é ensinado, é o que você recebe. Não é o quanto você sentou e aprendeu uma teoria, mas é o quanto você se colocou, a sujeição de ouvir um pai e viver, não viver todos os dias perto desse pai, porque a conexão é no espírito, mas de receber de uma forma onde a sua obediência possa ser total. Então Paulo, ele sabia até falar de paternidade, mas ele não conseguia exercer, porque tudo que era ministrado era de uma forma rasa. Era de uma forma na letra, mas a Bíblia diz que a letra ela mata, o Espírito vivifica. Então quando você tem letra, você tem teoria, mas quando o Espírito da paternidade, ele toma a sua vida, você começa então a ter a vida de Cristo. A Bíblia diz que no capítulo 9, Paulo agora ele pega uma carta para Damasco para perseguir os cristãos. E no meio do caminho, ele se depara com a luz, ele se depara com Cristo. E quando ele se depara com Cristo, a Bíblia diz que ele cai por terra, e ele ouve-se uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é recalcitar-se aos agrilhões. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele: Paulo, eu não tenho dificuldade com os teus assassinatos, o problema entre eu e você é a sua sujeição. Você não se sujeita, porque os assassinatos de Paulo, irmão, Jesus perdoou na cruz. Os meus pecados, os meus erros, os teus erros, a tua imaturidade, Jesus já crucificou tudo isso na cruz, mas a sua sujeição, insujeição, vai ter que ir para a cruz junto com Cristo. Então tudo que você achar que você já fez de errado, tudo que você achar, nossa, eu pequei ali, eu errei ali, talvez a tua história seja igual a do meu pai, eu já me envolvi em adultérios, tudo isso Jesus já perdoou na cruz, e quando ele perdoa tudo isso na cruz, irmão, ele não me dá liberdade para pecar, eu já não uso da graça com libertinagem, muito pelo contrário, o meu nível de responsabilidade, ele aumenta diante do pecado, porque o problema agora não é mais pecado, o problema agora é sujeição. E a falta de sujeição, irmão, ela vai levar as pessoas a pecarem. Quando você tem um coração que não se sujeita, um coração que sempre está, nunca está sujeito àquilo que Deus te dá de direção, irmão, você está num caminho perigoso. Eu falo isso para os irmãos na igreja. Paternidade, igreja é o lugar mais seguro do mundo, para quem decide obedecer. Mas para quem não decide se sujeitar, se torna um lugar mais perigoso do mundo. Porque você está debaixo de uma vida. Essa vida está sendo impartida sobre você e ela vai gerar responsabilidades de filho sobre você. Saulo não se sujeitava. E Jesus disse a ele: cara, você precisa se sujeitar a mim. Quando ele tem aquele encontro com o Senhor, e o Senhor fala para ele: eu sou a Cristo a quem você persegue. A Bíblia diz que ele fica cego, por 3 dias ele é levado, Ananias vai até ele e ora por ele. E quando Paulo agora começa a ministrar, ele deixa de lado todo o seu conhecimento. Tudo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel, ele olha e fala: isso para mim eu tive como lixo, como escória, como adubo, daquilo que eu tenho vivido em Cristo. Paulo, no momento que ele começa a ministrar a ceia, ele começa dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele não está dizendo que aquilo que Jesus me ensinou, eu estou ensinando a vocês. Porque
Se Jesus houvesse ensinado Paulo, ele também haveria ensinado as pessoas. Isso talvez ia gerar um conhecimento do que é ceia, mas não a vida do que é ceia porta. Paulo estava dizendo o que eu recebi do Senhor. Ele recebeu uma impartição. Paulo havia entendido o que é ser filho, para ele poder ser pai. Porque se você exerce paternidade na sua vida, não tem como isso funcionar se você não aprendeu a ser filho. Não tem como uma criança, gerar outra criança. Essa criança precisa alcançar a maturidade para poder exercer responsabilidade sobre outra pessoa. Então eu preciso, primeiro de tudo, aprender a ser filho para poder ser pai sobre alguém. Paulo, ele havia recebido esse ensinamento e ele passa esse ensinamento para frente. E é sobre isso que eu quero falar para você. Porque todo líder, antes de ser pai, ele vai precisar ter uma aliança de filho. Pelo fato de que Deus não habilita você pelo seu diploma, e sim pela sua aliança de paternidade. Durante muito tempo na igreja eu vi isso. A ceia do Senhor era um culto chato de ir na igreja que eu fazia parte com meu pai. Porque era um culto de sábado, que as portas eram fechadas, e só ia quem era habilitado para poder estar lá. A minha mãe falava assim, não precisa ir para o culto hoje não, porque hoje é ceia, é só quem está habilitado. Quem pecava naquela época, irmão, tinha que vir na frente para poder pedir perdão. E ainda era retirado dele a ceia do Senhor. Era retirado aquele momento que ele tinha. Por quê? Porque o discernimento, o entendimento do que era a ceia estava equivocado. A igreja, ela nos ensinou de uma forma externa. Os nossos olhos daquilo que é ceia estava de uma forma externa. Mas quando você entra num lugar de paternidade, você começa a não olhar as coisas mais externamente, mas internamente, porque um pai, ele imparte sobre você o que é olhar as coisas no espírito e não dos acontecimentos externos. Eu vou dizer de mim, eu olhava a ceia, irmão, como uma habilitação por eu não ter pecado o mês todo. Então eu falava, agora eu não pequei o mês todo, agora eu posso ir lá participar da ceia, porque eu estou habilitado. E ainda, irmão, as pessoas, só tem 3 minutos, meu Deus, as pessoas, elas olhavam dessa forma a ceia, mas eu enxergo a ceia de uma outra diferente. Eu enxergo a ceia, irmão, como um lugar, onde Deus, ele mostra a melhor e a mais profunda aliança entre um pai e um filho. A ceia não é simplesmente um pedaço de pão e um suco de uva, mas a ceia, irmão, é o lugar que eu manifesto um lugar de paternidade. Deixa eu correr. A Bíblia diz que quando você come e bebe sem ter discernimento, você come e bebe indignamente sem discernir o corpo do Senhor. E a dignidade, irmão, é a consequência de uma aliança, mas a indignidade é o fruto da deslealdade. Por esse motivo a culpa vem pecar contra o corpo. Irmão, o fundamento da paternidade chama-se lealdade. E isso, irmão, eu venho aprendendo desde o mundo, porque quando eu andava no meio de traficantes, eles me chamavam de filhote, ou seja, filhote quer dizer filho. Porque eu carregava uma lealdade dentro de mim. Quando eu cheguei numa paternidade espiritual, eu não tive dificuldade, porque para mim o fundamento é a lealdade que eu carrego com o apóstolo Cristiano, é a lealdade que eu carrego com ele no nosso nível de aliança. Paternidade, irmão, você precisa entender que ela não é a solução dos seus problemas, mas é o alinhamento da sua vida, para que eu possa decidir debaixo de uma direção sobre os meus problemas. E muitos hoje estão fracos e doentes, porque não entenderam a ceia, come e bebe para a sua própria condenação, pois são fracos na sua aliança de paternidade. Às vezes você está ceando o tempo todo, irmão, e há anos, achando que ceia é somente a questão da perdão dos meus pecados, mas não, ceia é uma profundidade da aliança entre pai e filho. Jesus passou isso para Paulo. Paulo manifestava essa aliança, não só com um elemento de pão e vinho, mas dizendo, eu tenho uma aliança agora com Cristo, eu entendi o que é ser filho, e agora eu posso manifestar a paternidade. Paternidade, ela não vem produzir uma euforia na sua alma, e sim um apontamento no teu espírito. Quando a Bíblia diz que por isso há entre vós muitos fracos e doentes, é pelo fato de que se um líder da casa não se submete a uma paternidade, ele vai produzir pessoas a partir dele. Quando eu sou líder de uma casa, quando eu acho que eu sou pai de uma casa, e a minha aliança de paternidade é fraca, eu começo a produzir pessoas fracas e doentes. Eu começo a produzir pessoas que serão fracas nas suas alianças, serão doentes nas suas alianças. Porque a raiz da orfandade é fraqueza e doença. Eu quero encerrar dizendo para você
que Abraão ele subia de uma guerra, e no meio dessa guerra, cansado de enfrentar tantas batalhas, ele se deparou com um pai espiritual. Quando Deus disse para ele: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, Deus não estava deixando Abraão órfão, mas ele estava dando um apontamento profético do que seria a paternidade. Por isso a paternidade não é uma construção, irmão, da mente. A paternidade ela foi estabelecida antes da lei, ela foi estabelecida na eternidade pelo Senhor. Abraão chega da guerra cansado diante de Melquisedeque, o rei de Salém, e a primeira coisa que Melquisedeque dá para ele, sabe o que é? Pão e vinho, porque um pai sempre produz um alimento. Mas quando Melquisedeque libera isso sobre Abraão, libera o pão e o vinho, uma responsabilidade é impartida sobre Abraão. Sabe o que ele faz? Depois de comer e beber, a Bíblia diz que Abraão, ele deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Se você não entender isso, irmão, que é o mais raso de uma aliança, é o dízimo, é a oferta, é a primícia, isso é o mais raso de tudo. Se você não conseguir entender esse princípio, você nunca vai conseguir desfrutar de uma paternidade. Nós não podemos ficar presos nisso, nós temos que se entregar totalmente a isso. Aí sim nós vamos desfrutar. E se você não entender uma paternidade, vai acontecer com você o que aconteceu com Judas, irmão. Porque a Bíblia diz que por Judas não entenderam uma aliança de paternidade. A aliança da sua paternidade custou 30 moedas de prata. Então, para encerrar, eu quero dizer para você, que se você não deixar que a aliança tome a sua vida por meio de um pai, o teu pai custará 30 moedas de prata. E eu encerro dizendo para você isso: a sua aliança precisa ser mais forte e maior do que você, para que você possa desfrutar desse lugar. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.